Olá, seja muito bem-vindo ao Psicologia e Propósito. E no programa de hoje nós vamos falar sobre um tema inspirador e cada vez mais relevante: a presença das mulheres no jiu-jitsu. O jiu-jitsu é uma arte marcial que exige disciplina, força, resiliência e também equilíbrio mental, qualidades que muitas mulheres vêm desenvolvendo e mostrando com muita competência nos tatames. Mas afinal, quais são os desafios enfrentados pelas mulheres nesse universo tradicionalmente masculino? Como o jiu-jitsu pode contribuir para o empoderamento feminino e também para a saúde mental? E como a psicologia se entrelaça com a rotina de uma atleta? Para falar sobre isso, nós recebemos aqui hoje a Gisele Menezes, lutadora de jiu-jitsu e grande representante das mulheres no esporte. E ela vai compartilhar com a gente hoje um pouco da sua trajetória, das vitórias e também dos aprendizados dentro e fora dos tatames. Gisele, seja muito bem-vinda ao Psicologia e Propósito. Tudo bem? Tudo bem. Bem-vinda ao programa. Conta pra gente um pouquinho aí da sua trajetória. Eu já fiquei aqui de cara, né? Porque conversando com você, só 22 anos. 22 anos. Mas tem quanto tempo já de luta? 13 anos. 13 Comecei anos. com 9 anos de idade, num projeto da UPP, da geração UPP, na quadra do Karatê. Eu moro na Cidade de Deus até hoje. E a minha casa era de frente pro projeto. Minha casa era aqui, a base da UPP era bem de frente. Eu sempre gostei de esporte. E aí, brincando na quadra e tal, um dos policiais me chamaram. E desde o primeiro dia, gostei muito. Já sabia fazer flexão, já sabia dar rolamento. O professor falou, volta aqui numa quarta. Eu cheguei 2 horas antes e fiquei. Fiquei e até hoje não parei mais. E foi um amor ao esporte. Foi. Assim, acho que o jiu-jitsu me escolheu. Eu fiz capoeira antes, um pouquinho. Tinha vários projetos sociais lá na quadra do Karatê, mas não era nada sério, sabe? E então eu começava e parava, tinha umas aulas de tênis, Muay Thai. E aí o jiu-jitsu, como era algo assim, um projeto um pouco mais sério da Polícia Militar, tinha uma base, tinha toda uma estrutura ali para ajudar mesmo as crianças da comunidade, tinha vários passeios, era bem legal. Então, eu permaneci. Então, gostei muito também essa questão do projeto ser direcionar as crianças, né, para um caminho, me ajudou a permanecer também. E como foi que você viu isso? Você chegou lá, você sendo menina. Quantas meninas mais foram com você? Será que predominantemente tinham meninos? Ah, sempre. O tatame é um lugar extremamente masculino. Mas eu nunca liguei, sempre foi de mim, desde as brincadeiras de criança. Eu sempre brinquei muito com os meninos, nunca tive problema com isso. E no tatame, inclusive, eu gostava de treinar mais com os meninos, porque as meninas ficavam mais conversando no canto. E você já levava mais a sério o Eu já esporte. levava mais a sério, e geralmente os meninos que gostavam, né, de treinar bastante. Então, essa questão, com certeza, era mais homens. E como até hoje, lá na academia, eu sou a única professora. Eu divido o tatame lá com o meu professor, o Renato Panda. Mas, assim, de mulher mesmo, só tem eu. A gente está recebendo agora alguns adolescentes, umas meninas, mas é muito masculino. Muito e eu mais. nunca tive problema com isso. Eu gosto. Até Acho hoje, que até o né? treinamento, sendo treinamento com os homens, você consegue se preparar melhor. É um treinamento muito difícil. Eu até brinco, eu falo, cara, como eu treino com homem, eu tenho que fazer o dobro de força que eu preciso fazer. Eu fico muito cansada. Mas eu gosto. Eu gosto porque isso me desafia. E eu vejo como um parâmetro, sabe? Se eu consigo treinar bem com um homem que tem mais força que eu, acho que eu consigo me dar bem nas competições. Sim. E aí você já largou na frente, né? Já larguei na frente, eu E gosto. me conta um pouquinho das suas competições. Você falou aqui um pouquinho pra mim no off. Quais competições assim você já participou? Quais foram as top das tops? Cara, já participei de bastante competição. Já fui para Portugal, lutar europeu. Fui campeã peso absoluto. Isso eu tinha 16 anos, 16 para 17 Bem anos. novinha. Bem novinha. Foi minha primeira viagem internacional. Brasileiro, que é um campeonato muito grande do jiu-jitsu, né? Principalmente porque o jiu-jitsu é brasileiro. Então, muitos atletas que não têm visto americano não conseguem para o mundial. Então, o brasileiro acaba sendo até um campeonato muito difícil, né? Pela facilidade de estar no evento. Então, já fui campeã, acho que 7 vezes brasileira. Esse ano
É o meu ano 7 profissional. vezes, ela fala isso tão naturalmente. 7 vezes, 7 medalhas, 7 prêmios. Esse ano é o meu primeiro ano no profissional, né? Que a gente fala na faixa preta. Que eu peguei a faixa preta meado do ano passado, me lesionei e voltei firme mesmo em dezembro para janeiro desse ano. E aí lutei o Pan-Americano em Orlando, campeã também, graças a Deus. Depois, brasileiro. Esse brasileiro fiquei em terceiro. E o Mundial na Califórnia, que é o principal, é o evento principal. Fiquei em terceiro também. E tô dando continuidade aí aos campeonatos, né? Agora tem esse último semestre do ano, que tem bastante evento também. Esse final de semana eu tava em Brasília, lutando no campeonato por equipes também. A nossa equipe venceu. Passamos para a semifinal. E é isso, é muita competição, é muito treino. E a gente tá aí nessa pegada de competição para terminar o ano bem. E como que fica o seu emocional? Como ficou, né? O seu emocional entrando aí para um universo que é predominantemente masculino. Os pensamentos, será que eu vou? Será que eu não vou? Será que tá na hora de eu recuar? Nossa, mas só tem homem, será que eu posso avançar nisso? Como é que fica? Isso é uma pergunta muito interessante, porque muitas mulheres me procuram hoje para falar sobre o jiu-jitsu, até como uma forma de defesa pessoal, como uma forma também, talvez, de cuidar do corpo. Só que é um esporte que as pessoas de fora falam que é agarrado, né? Sim. E tem a questão de ser um esporte masculino. Então, eu sempre falo para as mulheres que me procuram que é um esporte como qualquer outro, né? A gente, dentro do tatame, não considera assim, você é homem, você é mulher. Entendeu? A gente olha todo mundo ali como igual. É claro que os homens têm que ter o cuidado, né? Porque tem uma força ali a mais. Mas a gente consegue olhar de uma forma igual. E eu passo isso para as mulheres até para incentivar, porque hoje é muito importante a mulher fazer um esporte. A defesa pessoal, hoje a gente tem aulas, mas o que a gente aprende também numa aula de defesa pessoal é que a mulher precisa ter um conceito, pelo menos básico, de alguma arte marcial, porque a defesa pessoal parte da arte marcial. Sim. Então, a gente não consegue ensinar uma mulher que não entende nada sobre tudo da defesa pessoal, porque é algo que a gente vai construindo. E, em relação ao meu psicológico sobre isso, como eu falei, eu sempre fui muito tranquila com isso. Então, eu até gosto, eu sou muito assim, relaxada nesse assunto. Os meninos também são mais de zoar, de brincar, sempre teve muito respeito. E como mulher, é claro, né? Independente de estar no esporte ou não, a gente tem que ter muito cuidado, né? Sim. Como se portar, como falar, porque nem todo mundo tá ali com uma boa intenção. Exatamente. Mas a gente sempre, eu pelo menos, sempre procuro, sabe, manter o limite, sempre transparecer que oi, tudo bom? Aperto de mão, eu não costumo abraçar muito. Tem algumas situações que podem acabar sendo desconfortáveis, então a gente que é mulher, eu me sinto confortável treinando com o homem, mas eu sempre impondo aquele limite, sempre sabendo onde eu posso pisar, Sim. a forma que eu falo, com quem eu brinco. Até no esporte a gente precisa ter esse cuidado. A mulher tem que ter esse cuidado. Tem que ter, né? Eu acho que hoje em dia, em pleno século XXI, a gente tem que ter esse cuidado em todos os cantos. Sim. E no esporte não vai ser diferente, Exatamente. né? E será que você sofreu algum preconceito, assim, por ser um esporte masculino e você tá entrando? Eu acho que nem tanto quando era criança, né? Assim que você chegou ali para você começar, porque criança, hoje em dia tá mais até natural a gente colocar meninas para praticar o jiu-jitsu e tudo mais. Mas quando o negócio foi ficando um pouco mais sério... Sim. Então, eu nunca liguei muito, mas eu já sofri algumas críticas, porque eu sempre gostei de treinar com homem, e eu nunca tive isso de, ele é mais forte que eu. Não, um dia eu vou conseguir, sei lá, fazer algo que eu não consigo hoje. Eu sempre usava como parâmetro, né, pra eu conseguir sempre evoluir. E alguns meninos se sentiam incomodados, às vezes, e faziam alguns comentários, tipo... você faz uma força desnecessária, você não sabe treinar. Isso quando eu era mais novinha, com 14, 15 anos. E ali, tentando mesmo mexer comigo pra me deixar um pouco mal, sabe? Tipo, Sim. pelo fato de eu ter treinado bem com ele e ele não aceitar isso. E talvez até te desestruturar. Isso, de tentar, sabe, me diminuir.
E eu nunca liguei porque eu já entendia, cara, ele tá falando isso porque, poxa, treinei com ele bem ali, mas, inclusive, com 17 anos, eu fui treinar numa academia que era no-gi, né? A gente fala no-gi que é sem kimono, jiu-jitsu sem kimono. E aí eu fui a convite de um amigo meu, e tinha muito homem, como sempre, né? E aí eu treinei com um cara que era bem maior que eu, mas assim, treinei super bem e consegui finalizar ele num golpe. E ele, assim, quando acabou o treino, nem me cumprimentou. Foi extremamente grosso. É que você mexeu com a masculinidade Sim, dele, acontece muito isso até hoje. Mesmo eu sendo uma faixa preta, as pessoas já têm um respeito, sabe aonde eu cheguei, que eu sou competidora. Mas existe muito essa questão do ego masculino. Sim. E a gente tem que ter muito cuidado. E quando eu vejo que tá fazendo, às vezes, por maldade, uma força a mais, eu também recuo para não me machucar. Então, ainda tem isso. Os homens no jiu-jitsu, no esporte, tem muito esse ego de, não, é mulher, me ganhou, não posso. Sim. Então, às vezes, eu já escutei alguns comentários, sim, falando sobre o meu corpo ou a questão do treino ali, para querer me diminuir mesmo, pelo fato de eu ter feito um treino bom com ele. Mas eu entendo, não é legal, mas eu consigo lidar de boa com isso. E acaba que você consegue separar, sim, né? As sim. coisas. Você consegue até entender que, tadinho, As mulheres são mais ele maduras, não tá aceitando, né? Então é melhor deixar pra lá. Sim, eu deixo pra lá, não tem problema. Ou eu evito treinar com essas pessoas quando Sim. acontece alguma situação assim desconfortável, eu já sei que aquela pessoa não é um treino pra mim. E quais impactos psicológicos positivos que o jiu-jitsu trouxe pra você? A gente fala hoje bastante sobre o empoderamento feminino, mas será que a autoconfiança também foi gerado? Será que o autocuidado também foi gerado? O que o jiu-jitsu atrelou à sua vida? Cara, em tudo. Por quê? Eu sempre fui muito na minha, sempre fui muito tímida. E até falo quando eu dou algumas palestras, alguns seminários, que o jiu-jitsu, ele iguala as pessoas, sabe? Você pode ser rico, você pode ser pobre, você pode ser muito bonito. Mas quando você bota o kimono, você é igual a todo mundo. E eu nunca fui a pessoa mais popular na escola, nem nada. Sempre tive meus amigos ali, mas o jiu-jitsu, ele me colocou num lugar onde eu pude me sentir alguém respeitada. Uma mulher, representante de mulheres. Então, quando eu visto o kimono, cara, eu recebo diversos elogios. Ontem, inclusive, eu fui visitar uma academia conhecida aqui da GF Team, a filial, e as pessoas têm prazer de te receber, parabéns, de te receber bem. Então, eu acho que o jiu-jitsu me colocou numa posição, principalmente por vir de comunidade, né, que já tem esse preconceito quando a gente chega nos lugares. Eu sinto que eu sempre preciso estar arrumada, sempre preciso falar bem, para não ser julgada pelo lugar de onde eu vim. Então, o jiu-jitsu, ele consegue me colocar num lugar onde eu entendo o meu valor. Eu consegui, eu cheguei, eu sou alguém respeitada e as pessoas admiram a minha história, as pessoas gostam e têm o prazer de vir cá, conversa com o meu aluno. Eu recebo muito convite de professores, você pode conversar com a fulana, porque eu tô tendo dificuldades e eu sempre tento ajudar. Hoje eu tenho 22 anos e me considero uma adolescente. Mas olha, tem cara, quando você falou pra mim assim, eu já tava 13 anos, né? Não, eu já luto há 13 anos. Eu falei assim, peraí, quantos anos você tem? Como assim? Começou com 2 anos? Então, eu ainda me considero adolescente, mas eu ajudo hoje outros jovens. E o jiu-jitsu me trouxe autoestima, me trouxe vontade. Hoje eu tenho um propósito, eu acredito, na minha vida, através do jiu-jitsu. Hoje eu consigo me sentir igual. Claro, não melhor do que ninguém, mas essa posição abaixo, inferior, sabe? O jiu-jitsu dá esse empoderamento à mulher, porque, cara, conseguir viajar sozinha, por exemplo, ter a sua autonomia, ter, sabe, coisas para você fazer que são suas. Sim. Sabe, você ganhar uma medalha, você ganhou porque você treinou e você conquistou. E as pessoas hoje admiram as mulheres que estão chegando. O jiu-jitsu, o esporte em si é machista, mas as mulheres estão ganhando cada vez mais o seu lugar, né? Semana retrasada teve um evento gigantesco e a luta mais esperada foi de 2 mulheres. E a gente estava comentando muito sobre isso, né? Sobre as mulheres estar conseguindo o seu lugar no esporte, porque antes, luta de mulher era feio. Agora é algo que as pessoas admiram, então as mulheres estão conseguindo chegar num patamar onde elas não conseguiam. Sim. E eu consegui também. Hoje eu tenho minha autoestima, eu consigo andar com a cabeça erguida.
sou mulher, sou de comunidade, mas o jiu-jitsu me deu algo que eu possa me orgulhar. Isso ajuda na autoestima, no psicológico e tudo. E será que por ser mulher e entrando no esporte, e até no seu caso, você já está dentro do esporte, será que a pressão para desenvolver mais, para poder lutar mais, é maior sobre você do que sobre um outro competidor homem? Sim, porque é aquilo, as mulheres sempre têm que provar que merece, por exemplo, a mesma premiação que o homem. Hoje a gente ainda tem alguns eventos que a premiação masculina é um valor maior ou tem alguns benefícios, né? Então, as mulheres, elas brigam mesmo. Por exemplo, eu fiz uma luta agora e a minha luta do final de semana foi a melhor luta da noite de uma mulher. Mas, geralmente, o jiu-jitsu bonito era do homem. Então, eu me esforço muito para apresentar o melhor jiu-jitsu com uma habilidade muito boa. De fato, os homens naturalmente são mais habilidosos que as mulheres. Sim. Então, a gente tem que competir com isso. Porque a mídia é tudo. Então, a mídia quer ver algo bonito, quer ver, sabe? E para eles, as mulheres não eram algo bonito, assim, de se ver lutando. Mas a cobrança existe para ganhar o lugar no esporte, para ganhar o lugar, a igualdade na premiação, porque a gente treina tanto quanto eles. Exato, E às talvez vezes, até mais. Até mais. E às vezes não é tão valorizado. Ainda não está tão valorizado quanto o masculino, mas estamos chegando. E, de fato, tem que treinar bastante para mostrar mesmo, né? A gente, infelizmente, tem que provar que merece também. Sim. Ainda. Quando a gente pensa assim numa luta, a gente pensa bastante em limites também, né? Tem um momento em que você precisa largar o seu adversário. O intuito não é você matar ou fazer uma pessoa desmaiar ou quebrar, né? Mas é mesmo, no caso do jiu-jitsu, imobilizar aquela pessoa dali, né? E o que o jiu-jitsu, então, trouxe para você sobre limites? Até onde eu posso ir? Quando é que eu tenho que retroceder? Seu pensamento sobre limites, será que mudou depois que você entrou no esporte? Cara, na luta, a gente tá ali pra ganhar mesmo. Mas a gente, assim, antigamente, né, no jiu-jitsu mais old school que a gente fala, mais antigo, algumas academias ensinavam até a machucar as pessoas e tal. Mas hoje a gente preza mais pela educação, por zelar pelo outro atleta. E a questão do limite tem também dentro da luta, mas também limites de questão até psicológicas mesmo. Eu passei por uma situação no Brasileiro desse ano, minha mãe sabe, minha mãe tá aqui olhando. Cara, eu fiquei extremamente nervosa, eu tive uma crise, assim, de choro. Não sei se foi de ansiedade, eu não conseguia nem lutar por causa da pressão. Porque na minha cabeça eu tinha que ganhar e eu não podia perder. E a pressão me fez quase que retroceder de uma luta. E eu tinha passado ali da primeira, das quartas de finais, cheguei na semi, se eu não me engano, e aí eu tava procurando alguém na área de aquecimento. Cadê fulano? Cadê fulano? Tá aqui. Aí eu comecei a chorar. E eu já tinha ligado pra minha mãe, antes pra minha avó. Não sei o que tá acontecendo, não tô bem. E aí, calma, Gisele, calma, tá tudo bem, meu irmão. Você sempre ganhou esse campeonato há anos, por que você tá assim agora? É porque eu cheguei numa fase profissional onde a gente se cobra muito. Existe uma pressão muito grande. Então, e ali eu encontrei as pessoas, comecei a chorar. Calma, você não quer lutar? Eu falei, não sei o que está acontecendo. E ali as meninas da equipe me acolheram, conversaram comigo e eu consegui lutar. Lutei secando o nariz, mas consegui lutar e inclusive ganhei essa luta. Perdi depois na segunda, né? Fiquei em terceiro. Mas é uma pressão gigante. E depois desse campeonato, meus professores conversaram comigo, minha família conversou comigo. E ali eu falei, cara, não dá pra lutar assim. Essa pressão não pode me dominar. Eu preciso impor um limite ali. E depois disso eu consegui controlar bastante. Sim. De que forma, né? Entendendo que eu tô ali porque eu tô feliz. Não porque eu preciso ter essa pressão sobre mim. E conversaram muito comigo sobre isso. Cara, se você não tá feliz, nem luta. Você tá aqui porque você gosta, tá aqui porque você ama. Se você ganhar ou perder, não vai mudar nada. Tá tudo bem, você tem uma caminhada gigante pela frente. E aí eu consegui entender que, cara, eu preciso estar feliz acima de tudo. Se isso não me faz feliz, eu preciso parar. E muitos atletas não têm esse limite. Tem muitos atletas que hoje tomam remédio, que precisam se tratar com psiquiatras, porque a pressão é absurda. Exato. Entendeu? Vai passando a idade e a pessoa
não supera ali a expectativa e acaba se frustrando porque tem família, porque, sabe, quer chegar a um patamar onde não consegue chegar, mas eu, graças a Deus, consegui encontrar esse limite ali de controlar as minhas emoções através de conversas, através também da igreja, é algo que me ajuda muito a ali controlar isso, mas é difícil. Mas o limite, cara, é a gente que escolhe impor. Se você perder a mão, você pode até desistir da sua carreira, porque é uma pressão muito complicada. Sim, a gente teve aqui uma entrevista também com o Pedro, ele é psicólogo do esporte do Fluminense, né? E aí ele fala que ele trata lá com os atletas do jiu-jitsu, do nado, enfim, com vários. Ele até falou um número, assim, a gente até assustou. É ele mais 4 ou 5 estagiários, ele é o titular, o psicólogo titular, e mais 4 ou 5 estagiários para 600 pessoas que tem no clube. Caramba, E aí a gente ficou assim, caramba, como é que dá conta? E ele, a gente vai fazendo um trabalho de formiguinha, né? Mas ali a gente viu também a importância de um psicólogo do esporte para os atletas, Sim, né? é muito importante. De fato. E olha só, você relatou aqui uma crise que você teve antes da luta. Antes de uma luta. Ali poderia ter colocado tudo por água abaixo, né? Mas assim, você teve pessoas ali que estavam com você e falou assim, não, calma, Gisele, vamos lá, vamos nessa, você dá conta, nananana, papapá. E hoje você consegue, você já está em outro patamar emocional que você consegue, então, se controlar também emocionalmente, né? E isso vem de uma importância sem igual. E tem alguma estratégia psicológica que você pode falar assim, eu uso isso naquele momento da luta e isso aqui me ajuda pra caramba? Cara, então, o meu professor fala muito de senso de merecimento, né? Quando você faz a sua parte, é bem provável que aquilo ali aconteça, que o certo aconteça. Então, eu procuro, primeiro, não errar na minha rotina, né? Treinar certinho. Então, isso já vou preparando meu psicológico. Ó, tô conseguindo, tô bem, tô preparada. E qual que é a rotina de treino? É intensa. Imagina. É intensa. Quase que o dia inteiro. Não o dia inteiro treinando, mas assim... Eu treino muito na parte da manhã, de 9 a meio-dia, de 7 a meio-dia. Eu vou pra casa, durmo um pouquinho, volto pra academia, aí treino à tarde, ou então dou aula, aí volto, vou pra igreja. É um dia cansativo, é intenso. De manhã eu faço uns 3 treinos pela manhã, que é o melhor horário, assim, que eu já mato os treinos e descanso. Entendeu? Mas a parte que a gente tava falando... Da estratégia de competição. Psicológicas, isso. Então, não tem como eu me preparar do dia pra noite. É o que eu falei, né? Eu venho treinando, e aí eu vou trabalhando no meu psicológico, vou trabalhando na estratégia da luta, e ali eu vou ganhando confiança. Um dia antes da luta, eu não gosto de fazer nada. Eu gosto de me concentrar, eu não mexo muito no celular, eu respondo só a minha família. Quem me manda mensagem eu nem vejo. Não gosto de pensar em nada. Então, um dia antes eu fico deitada em casa, tento dormir o máximo, me concentrar. No dia da luta, fone de ouvido também. Eu não gosto de aquecer, tem atletas que gostam de aquecer. Não gosto, eu fico ali tentando... me encontrar e pensar, mentalizar a luta, e concentração máxima. Porque os outros trabalhos, né, eu já venho fazendo durante a semana, durante o mês, e aí um dia antes é só descansar e focar na luta. Na manhã seguinte, que geralmente é quando a gente luta de manhã, né, na parte da manhã, nem dá bom dia. É aquele negócio que não adianta você ficar procrastinando. Tem que ser algo que você vem fazendo já que faça parte da sua rotina. E quando chega na hora da luta, você já está realmente preparada. Não tem mais nada que você possa fazer ali para se preparar. Não tem nada. Você pode... Eu procuro formas de relaxar, porque tem um momento ali de você ficar tensa. E não pode ser muito antes, porque senão isso te consome e começa a fazer mal. Começa a passar do limite, começa a entrar o medo, a insegurança. Então, no dia antes da luta, eu gosto de ficar em casa, lá, ver uma série, ver um filme, ouvir a música que eu gosto, conversar com alguém que eu gosto, sei lá, ir na casa da minha avó comer um bolo de tarde. É assim. E aí, vai chegando perto da luta, aí eu começo já a fechar, né? A gente sempre tem que ter aquele momento ali que você não fala com ninguém, é fone de ouvido, é pensar na luta, é ouvir o coach, é pensar na estratégia, mas antes sofrer por antecedência é muito ruim, não dá. Então eu fico distraindo a minha mente um dia antes, por ali, para não ficar tensa. A tensão tem que ser no momento certo, tem que ser ali
perto da luta. Entendeu? Que é o momento que você vai poder extravasar e fazer alguma coisa com essa tensão. Isso, porque consome a energia, a adrenalina. Consome muito. Então, se você fazer isso com antecedência, você pode até ficar mal, passar mal. Tem muita gente que, como eu, né? Tive crise de ansiedade antes da luta. Mas é isso, focar ali 1 horinha antes da luta para você entrar na luta já. Falando aí de tensão, certa. Antes, o psicólogo do esporte que esteve aqui falou pra gente que tem até gente que vomita antes de uma competição, de tanta tensão que sofre. Vomita ou e depois também. Se recompõe e vambora. Sim, é super normal. Eu tava no Mundial com uma atleta da Jeftim também, a Vitória, e ela fez uma luta, isso foi depois da luta, ela fez uma quartas de finais muito intensa. E ela saiu, vomitou muito. Eu até filmei isso aí, ela. E aí ela foi pra semi, fez um lutão. Aí eu falei, cara, mas tá tudo bem? Alguma coisa aconteceu com ela? Ela falou, não, é normal. Quando eu faço uma luta assim, eu vomito. E assim, cada corpo é um corpo, entendeu? Cada um tem sua forma ali de lidar. E tem atletas mesmo que passa mal, que vomita. Eu ainda não cheguei nesse nível. Esperamos que não, né? Espero que não. Mas o corpo, ele vai mudando também, né? Sim. Antes eu não gostava de ouvir música, agora eu já escuto música pra me concentrar. Tem gente que vomita, tem gente que não gosta de comer, tem gente que gosta de comer muito. Vamos lá. Mulheres no jiu-jitsu. A importância de saber sobre a defesa pessoal para as mulheres. O que você acha desse assunto? Hoje em dia está bem alta, né? Recentemente, infelizmente, a gente viu aí na mídia um caso de uma mulher que sofreu 61 socos dentro de um elevador. Será que se ela tivesse ali uma estratégia para se defender, a história poderia ter tomado um rumo diferente? Bom, eu acredito que sim. Depende muito da situação. A gente aprende na defesa pessoal em identificar situações de risco, é o primeiro ponto, né? Tem situações extremas, que é o caso dessa mulher. Infelizmente, ela entrou ali numa situação extrema, que talvez até com técnica, né? Pelo posicionamento dele. Eu vi o vídeo, infelizmente, eu vi esse vídeo. Mas pelo posicionamento dele, ficaria difícil de se defender, né? Ele estava em cima ali dela. Tem algumas técnicas que são importantes saber, mas a primeira coisa que a gente aprende é identificar a situação de risco. E também entra a parte psicológica, porque ali já era um relacionamento. Ou seja, com certeza ele já tinha esses sinais agressivos antes, mas por algum motivo ela não conseguiu se afastar. Acredito que não tenha sido a primeira vez pela forma brusca que ele agrediu ela, né? Também imagino. Então, nós mulheres temos que ter muito cuidado. Hoje passa a ser uma necessidade aprender uma arte marcial. O jiu-jitsu, ele é defesa pessoal. Então, é importante não procurar só uma aula de defesa pessoal, porque uma mulher que é leiga vai fazer ali 2, 3 movimentos ou uma aula inteira, mas vai passar uma semana vai esquecer. Então, aquilo ali tem que ficar na memória mesmo. E ser praticado. Eu indico muito o jiu-jitsu, porque eu fiz a defesa pessoal depois do jiu-jitsu, mas muitos movimentos da defesa pessoal são no jiu-jitsu. Então, é muito importante. Inclusive, eu até falei que ia comprar um kimono pra minha mãe. Apesar que ela sabe se defender, né? Acredito. Ela também já lutou quando era jovem. Mas é muito importante. Cara, eu sou atleta, eu sou lutadora, mas eu fico preocupada. Tem lugares que eu já evito passar. Quando eu era mais nova, minha mãe falava, Gisele, não pode passar esse horário. Deixa de ser tão confiante, tem que tomar cuidado. E aí, depois do curso de defesa pessoal, eles dão essa visão, né? De como se portar na rua, principalmente mulher. Você enxergar ali uma situação de perigo, distância, né? De segurança. Tem que ter uma distância de segurança. Se uma pessoa se aproximar muito de você, você já precisa estender a mão, verbalizar, se afastar. E são coisas que a mulher no dia a dia, principalmente a gente que é mulher, que está sempre atarefada, sempre querendo retocar um gloss na rua. Então, é muito complicado. A gente precisa enxergar isso de uma forma mais cuidadosa. E a arte marcial é extremamente importante. Qualquer arte marcial, seja Muay Thai, seja Jiu-Jitsu. Eu pratico Jiu-Jitsu, eu indico Jiu-Jitsu. Mas é muito importante, porque hoje não é mais um hobby, não é um lifestyle, é uma necessidade. Sim. É uma necessidade. Eu vejo bastante na rede social, no Instagram, né? A Kira Gracie.
Ela posta bastante. Ela posta bastante. Ela, junto com o Sim. marido, vão fazendo ali as encenações e ela vai mostrando como fazer para se defender. E teve um vídeo que me chamou a atenção, que ela falou assim, se você tá dentro de um carro, por exemplo, e aí até foge um pouco do jiu-jitsu, né, da luta em si, mas você pega um carro de aplicativo e o motorista começa a dar indícios de que ele vai fazer alguma coisa e tudo mais, ela mostra ali como você se defender com um cinto do próprio motorista. Eu acho que eu vi esse vídeo. Eu vejo bastante vídeo dela. Achei bastante interessante. É muito interessante. E é importante, né? Foi o que eu falei. Nem todas as mulheres vão praticar alguma arte marcial. Então, pelo menos alguma noção ali, que é o que a defesa pessoal apresenta. De 10 vídeos que ela posta, pelo menos um vídeo a gente vai absorver. Então, é importante. Só que entra também a parte psicológica, porque tem mulher que trava, né, na hora. E desespera. Tem mulher que trava. Teve uma amiga minha que cresceu comigo, inclusive... É lutadora. Hoje ela não treina mais, né? Porque mudou a vida, né? Foi fazer faculdade, foi trabalhar, enfim. Mas ela, recentemente, acho que ano passado, ela sofreu um assédio no ônibus. E ela é extremamente empoderada, muito, sabe? De falar mesmo, de se posicionar. Mas ela disse pra mim que não conseguiu reagir. Então, é muito difícil, né? A gente que é mulher... As pessoas até brincam comigo. Você é forte, cuidado com ela. Mas a gente que é mulher, independente de qualquer coisa, a gente é o sexo mais frágil, até psicologicamente, emocionalmente, né? Porque a gente costuma ali ser cuidada e quando a gente se depara com uma situação agressiva, tem mulheres que não conseguem se posicionar ali de uma forma imediata. Então, isso vai do temperamento da mulher. Essa minha amiga me surpreendeu, inclusive, porque eu achei que ela ia... Sabe? Cair pra dentro, né? Cair pra dentro, falar. Mas não aconteceu isso me impressionou. E ali eu vejo como as mulheres se tornam refém, não só na questão física, mas também numa palavra e ela se torna omissa. Ela retrocede. Se torna omissa. É difícil, porque a questão psicológica da mulher, a gente lida todo dia, né, com questões do dia a dia no trabalho, na luta. E, por exemplo, o que eu falei, né? Dos homens implicarem, muito forte, só porque eu ganhei um treino. Talvez outra menina ficaria triste, ia chorar, ia parar de treinar. Então, isso depende muito. Então, é importante ter as duas coisas ali. Ter um psicológico bom, porque a gente tem que se preparar para qualquer situação. Sim. E a defesa pessoal ali, absorver o máximo, é o que eu indico, façam luta, procurem alguma arte marcial. E se preocupem mesmo, porque tá muito difícil hoje em dia. Hoje em dia, o mundo não tá muito bonitinho, né? No geral, né? E você é da igreja, então você também conhece a palavra. E querendo ou não, tá escrito na palavra, né? Que no final dos tempos o amor se esfriaria, sabe? E a gente tem vivido isso, não é à toa que a gente vê tantas notícias assim. E o que surpreende, a gente vê as notícias, claro, que são em maior quantidade, de mulheres que sofrem abusos e até apanham de homens, não conseguem se defender, mas também quando tem aquela notícia de o cara tentou e a mulher... É muito bom. É engraçado, chega até a ser engraçado. Fala assim, nossa, olha ela reagiu. Teve alguém que sabia o que estava fazendo ali naquele momento. Sim, e aí acaba que é diferente, né? É diferente e até prazeroso, né? É difícil hoje você ver a mulher na posição do homem, né? De se defender. A gente sempre espera, desde muitos anos, né? Isso é algo que foi construído pela sociedade. Da mulher ser cuidada, da mulher ser adulada, de não ter contato ali com o mundo real. Mas cada vez mais as mulheres são as mulheres que trabalham, as mulheres que sustentam a casa, as mulheres que fazem coisas de homem, né? Como mexer em alguma coisa em casa. Minha mãe mesmo me ensina bastante sobre isso. É ela que mexe em casa, foi ela que criou eu e os meus 2 irmãos. Então, a mulher, ela se coloca no risco ali do mundo, da sociedade. Então, é difícil. Tem que aprender, tem que se movimentar, porque a mulher se colocou hoje na posição do homem, né? Por necessidade também. Então, a gente precisa estar pronta para lidar com esses riscos que a gente está correndo aí todos os dias. E será
uma mulher quando ela entra para lutar, começa ali a praticar, nem que seja somente em forma de esporte, de hobby, não estou nem dizendo de competidora. Ela só está entrando ali para aprender mais sobre o esporte. Automaticamente, será que ela se torna mais agressiva? Não. Bom, eu não me tornei agressiva. Eu acho que não agressiva, né? Ela se torna confiante, eu acho. A palavra certa é se sentir confiante porque, cara, você não se sente mais, sabe, aquela menina ali acuada. Você consegue se impor, você consegue falar, você consegue se posicionar. Então, eu acho que quando ela entra ali, ela se torna confiante. Essa é a palavra, confiante. Ela consegue bater de frente com situações que talvez se ela não tivesse conhecimento, ela se tornaria uma mulher mais acuada. Então, acho que dá mais confiança essa palavra. Você já deu aula, assim, para uma turma só de mulheres? Cara, já com outra professora. Já. Foi até de defesa pessoal. Foi num lugar onde era uma empresa, né? Era mês das mulheres, se eu não me engano. E aí a empresa queria fazer um aulão de defesa pessoal. Eram mulheres leigas, não sabiam. Mas foi muito maneiro, foi legal. Foi legal. A gente conseguiu passar ali alguns conceitos e a mulherada gosta, né? Principalmente puxão de cabelo. Esse que eu queria aprender. Como é que se livra de um puxão de cabelo? A pergunta é essa. Não, aí vem a pergunta que a gente ia fazer agora. Quais seriam os movimentos de defesa que toda mulher deveria aprender? Eita, toda mulher deveria aprender? Cara, eu acho que é os agarrões, né? Porque a mulher ela é muito sei lá, numa boate, numa festa ou na rua, geralmente o homem segura pelos braços, né? Abraça ou puxa mesmo. Então, desvencilhamento de pegada, né? A palavra. E sair dessas situações de agarrões. Essa a mulher precisa aprender. Se desvencilhar, assim, de uma situação. Até porque se ela sair dessa situação logo de início, ela corre e já se defende. Sai de uma situação que ficaria muito pior. Isso. Né? Então, esse é o principal. Então, assim, a autoconfiança dela automaticamente... Ela não fica mais agressiva, mas ela fica mais autoconfiante. Ela fica confiante. Exatamente. Essa é a palavra. Perfeito. Perfeito. E aí, autoconhecimento. Também tem. Será que quando entra, assim, para o jiu-jitsu, ela consegue até mesmo se autoconhecer melhor, saber quem ela realmente é, o que ela pode fazer, o que ela é capaz de fazer? E eu pergunto isso já jogando também para o lado nosso cristão. A gente tem um ensinamento, né, dentro da igreja, de que o homem é o cabeça da casa e a mulher ela tem que ser submissa. Completamente, nós concordamos com isso, né? Mas tem mulheres que elas não conseguem entender até onde é uma submissão. Tem mulher que acha que, o meu marido pode me bater. Não, mas eu tenho que ficar quieta porque isso é submissão. Isso não é ser submissa, né? E talvez até quando uma mulher começa a fazer um esporte como o jiu-jitsu e começa também a aprender um pouco de defesa pessoal, ela vai entender um pouquinho até onde também ela tem que ir e se conhecer. Não, eu posso isso, eu posso aquilo, eu tenho que fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Será que entra também, então, aí nesse quadro, tanto de autoconfiança, mas também o autoconhecimento? Sim, com certeza. Isso é muito importante, cara. O jiu-jitsu, a arte marcial, ela ensina sobre o autoconhecimento, sobre disciplina. E eu, por exemplo, eu ensino isso para os meus alunos hoje porque foi assim que eu aprendi. Eu fui ensinada, educada, né, no início por militares, policiais, né, porque era a base da UPP. E eles sempre davam um bizu ali de educação para os homens. Por exemplo, coisas simples. As meninas bebem água primeiro. Tem a questão da hierarquia de graduação. Quem é mais graduado fica na frente. Mas se você é mais graduado, mas tem uma menina ali, a menina vai na sua frente. Então, eu aprendi muito isso e a arte marcial ensina isso. Então, além da mulher ela se autoconhecer, entender ali os seus limites, até onde ela pode chegar, porque uma porta abre outra. Sim. Eu comecei com jiu-jitsu, mas eu me tornei atleta. Hoje, eu dou aula de defesa pessoal também. Sou capacitada para isso. E uma coisa vai levando a outra. Então, quando a mulher inicia ali na defesa pessoal, ela já vai correndo para outros lados e vai desenvolvendo e vai se tornando uma mulher empoderada. Então, essa questão que você até falou do marido, da questão de ser submissa. A arte marcial, ela ensina sobre a hierarquia também, sobre respeito. Então, se existe uma mulher ali aprisionada num pensamento
errado ali, de submissão, ela também vai conseguir destravar isso dentro de um esporte, porque essa é a base, né, o princípio. Eu sou atleta e no mundo do esporte, assim, dos atletas, eles pensam muito em dinheiro, autopromoção, marketing, só que os conceitos são os mesmos. Disciplina, e eu ensino isso para os meus alunos. Até hoje eu falo, as meninas podem beber água, converso com os colegas, não pode bater. Então, Sim. a gente ensina isso dentro da arte marcial. Então, a mulher ali, ela consegue... Talvez, se ela tá cega, né? Não consegue enxergar uma situação por não conhecer outros lados, ali ela vai passar a conhecer, vai se autoconhecer, vai desenvolver... não só a defesa pessoal, mas como outras coisas, e vai criar até uma independência, né? Porque é o que faz as mulheres serem muito submissas na questão agressiva, né? Sim. Porque, às vezes, o homem que é o provedor e ela não tem ali uma autonomia. Exato. Então, o jiu-jitsu é um caminho para levar a mulher a uma autonomia, um autoconhecimento e entender sobre, pô, isso aqui não tá legal, o que eu tô passando dentro de casa... Ter contato até com outras pessoas. E acreditar que tem uma mudança, que aquilo ali não é o fim, não é um beco sem saída. Ela tem como sair dali. É uma porta, uma luz no fim do túnel para você começar já a ter algum caminho. Sim. O importante é começar alguma coisa. Você começou falando também que você começou o jiu-jitsu na UPP, né? Graças a um projeto da UPP, da Cidade de Deus, aqui no Rio de Janeiro. O que você pensa que é importante, qual a importância desses projetos dentro de comunidades e que, olha só, começou dentro de uma comunidade, você lá dentro, e hoje você é uma atleta, você compete, você levou a sua vida junto com o jiu-jitsu. Como que você vê a importância desses projetos dentro de comunidades? Cara, eu aprecio muito qualquer projeto social dentro de comunidade, porque eu vivi isso e eu valorizo muito isso. Hoje, o meu maior sonho é trabalhar com ONGs e projetos sociais dentro de comunidade. Todo o meu projeto, assim, de construção é pensando nisso. Se eu me aposentar das competições, é com isso que eu vou trabalhar, porque eu vivi isso e eu vejo a importância. Quando uma criança está ali na comunidade... Às vezes ela não conhece outra coisa. Ela só vê o tráfico, vê às vezes a mãe apanhando, vê o pai bebendo. Então, tem muita coisa ali que mascara uma realidade de uma vida que a pessoa pode ter. Uma vida melhor. E nesse projeto, os professores sempre falavam isso. Mais do que campeões do jiu-jitsu, eu quero que vocês sejam campeões da vida. E então, eles ensinavam muito isso. Todo final de treino... Vocês são campeões da vida, vocês são campeões da vida. E a gente recebia muitos atletas de fora, muitos amigos, pessoas formadas, pessoas bem de vida, resolvida, advogados, policiais civis, policiais federais, para ter palestra com as crianças, para a gente enxergar ali uma possibilidade de sair daquele lugar, de fazer uma faculdade. Eu hoje tenho amigos que não seguiram o mesmo caminho que eu, mas todos os meus amigos fazem faculdade, trabalham, são pessoas dignas. Esses que estavam no projeto com Os que estavam no projeto são pessoas dignas. Então, é muito difícil lidar com essas crianças, porque tem crianças ali que estão acostumadas com... Eu, graças a Deus, tive uma boa criação, tive uma mãe ali para me ajudar, só que nem todo mundo tem a mãe que eu tive. Sim. Às vezes a mãe é alcoólatra, às vezes a mãe tem outros namorados que não gostam da criança, e a criança passa por vários problemas. É muito difícil lidar com as crianças de comunidade, porque você tá ali sujeito a lidar com qualquer criança, com traumas, com problemas, mas eu vejo que isso, cara, é a solução para transformar muitas vidas, porque se não fosse o projeto... Talvez eu não estaria aqui nesse podcast. Onde que você teria acesso Nem consigo ao imaginar. Exatamente. E sua vida ter sido completamente transformada graças ao jiu-jitsu. Cara, foi completamente transformada através disso. Eu conheci vários lugares através do projeto, né? Eu não podia ir para muitos lugares, mas o projeto sempre levava a gente para passeios legais, tipo pontos turísticos no Rio de Janeiro, patinação no gelo, stand-up, restaurantes. A gente sempre estava ali conhecendo outros lugares. Eu tive a oportunidade de ver o que as outras crianças não veem. Sim. Eu ter uma mãe que me aconselha é muito legal, mas quando você só ouve e você não vê, é difícil. Às vezes a criança seguir o que está ouvindo. Quando ela passa do portão para fora, é uma coleguinha que tem um namoradinho ali com alguém que
é do tráfico, Sim. ou a escola dela também é ali na comunidade, o costume das crianças é sair da escola para fazer outras coisas. Tem muita influência. Então, eu não julgo, porque eu vim dessa situação, então eu até não gosto de entrar muito no assunto quando as pessoas, né, onde eu treino tem muito policial militar. Então, as pessoas muito criticam. Criança que rouba não é correto. Mas, às vezes, é uma criança de 7 anos que está vendendo bala no sinal descalço, que deveria estar na escola. E outra, é que ela é a única realidade A que ela tem. única realidade que ela nunca foi enxerga. exposta a outra realidade, Exatamente. sabe? Ou a uma oportunidade como Exatamente. o jiu-jitsu deu para você. Então, é por isso que os projetos sociais são extremamente importantes. Porque é onde você consegue atingir essas crianças que deveriam estar na escola, mas não estão, porque precisam vender bala no sinal para comer alguma coisa, entendeu? Isso é muito triste e é por isso que, cara, é muito importante o que eu puder fazer no futuro para ajudar essas crianças e ter mesmo um projeto, eu vou fazer porque eu enxerguei essa realidade, eu vivo lá até hoje. Então, você dá uma oportunidade, você ser o espelho, olha onde você pode chegar, você pode caminhar Eu comecei por aqui, igual você tá aqui. Porque eu tive isso, né? Hoje eu falo com outras crianças, mas quando eu era criança, eu recebia outras pessoas para falar comigo sobre isso. E os professores, quem não entregar o boletim, não treina mais. Tem que ter nota boa. E ele passava dever de casa. Quando a gente falava alguma palavra errada, ele, semana que vem seu trabalho de casa é pesquisar no dicionário a palavra que você não sabe hoje. Esse é o seu trabalho de casa. Então, a gente recebeu uma educação ali além do jiu-jitsu. Isso é muito importante, porque às vezes a criança não tem isso em casa. E o único meio que ela tem é o que a rua abraça. Então, o projeto precisa estar ali. E você também veio de uma criação dentro da igreja. Uma Dentro da igreja. Cristã, né? E qual a importância para você hoje, como pessoa, como atleta, ter essa base cristã, tanto vindo desde a sua família até os dias de hoje? Cara, é muito importante porque, primeiro que a Bíblia é um manual de vida, né? E eu cresci escutando, estudando a Bíblia. Sempre gostei também, desde criança, de ler, de participar. Escola Bíblica Dominical, já fiz seminários. Quando eu era bem novinha, eu era a menina mais nova do seminário, tinha 13 anos, 14 anos. E eu gostava, era algo que me interessava. E eu costumo dizer, né, hoje, as pessoas, você é da igreja porque eu sou mãe da igreja. Cara, hoje que eu tô tendo a oportunidade de congregar na mesma igreja que a minha mãe, mas eu sempre fui de uma igreja diferente, eu sempre gostei. E tudo que eu entendo hoje foi porque eu aprendi com a Bíblia. E, é claro, por influência da minha família, mas eu tive o prazer ali de querer estudar mesmo. Então, muitas coisas na Bíblia servem para você ser um cidadão comum, você respeitar, você ter o controle emocional. Eu encontro diversas respostas ali através de uma leitura bíblica, de um devocional. Na minha igreja também, inclusive, a última pregação da minha pastora foi sobre isso, foi sobre você ser um crente educado, você saber falar com as pessoas, você se relacionar bem, né? Não dá pra você ser crente, falar de Jesus e ser ignorante, rude, não dar um bom dia. Então, a Bíblia, ela ensina isso pra gente, então isso me ajuda bastante a saber falar, a ter conselhos para dar para as crianças hoje que eu dou aula, adolescentes, pessoas que me procuram. Eu vejo que, além do esporte, a igreja também caminha os dois, né? Um equilibra o outro, o esporte e a igreja. Os dois vão me equilibrando e as pessoas sempre falam, caramba, você é uma menina madura, sempre tem alguma coisa para falar. E eu sempre falo de Deus mesmo, Jesus, porque é algo que transforma, que molda o seu caráter. Essa é a palavra, molda o seu caráter. Então, é muito importante, fez parte da minha educação. E a Bíblia fala pra gente, né, lá em Malaquias, que fala que tem a diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Então, seria também essa diferença para um atleta que serve a Deus e o atleta que não serve, as vitórias, os ganhos, tudo isso? Cara, tem muito a ver, pelo menos comigo tem a ver. Porque eu falei que a Bíblia e o Evangelho é algo que te ensina, né, como viver, a mudar o caráter. Hoje tem muitos atletas que são muito bons, mas no final de semana tá em boate, tá bebendo, tá fazendo um monte de coisa, se envolvem em questões, né, difíceis, inclusive até um caso muito complicado, Leandro Lô, que era
não sei se vocês acompanharam, ele morreu numa boate porque teve uma briga com um policial que atirou nele, ele morreu porque tem um estilo de vida talvez ali errado, diferente. Então, ele poderia estar aqui, mas pelo fato de não estar seguindo um caminho ali correto, não vou dizer que é errado, né? Porque hoje em dia você não pode mais falar isso. Mas talvez se ele tivesse um estilo de vida diferente, ele poderia estar indo aí com a sua carreira. Mas eu acredito que influencia. Influencia porque é o melhor caminho e não é só de uma forma espiritual. É para sua vida, entendeu? Sim. E tem aquele senso de merecimento também que eu falei, quando você tá ali caminhando com Deus, quando você faz tudo certinho, você procura descansar na sua casa e manter relacionamentos com pessoas que te agradam, que te fazem bem. Isso também cria uma boa estrutura psicológica para você lutar bem. Sim. Então, quando você tá fazendo tudo errado, caraca, tua cabeça fica, meu Deus, será que eu mereço? Será que eu vou? Isso te traz insegurança. Então, para mim, cara, manter um relacionamento com Deus me traz muita paz, me traz a tranquilidade que eu preciso, a confiança que eu preciso. Também me dá muita confiança quando eu luto. E eu luto muito feliz, eu aprendi isso. Então, tem tudo a ver, Eu sempre relaciono com as minhas vitórias. Até porque eu vim da igreja, então eu escutei muito sobre o que Deus queria fazer. Então, eu confio e acredito que tudo é por essa razão. É por causa da permissão dele. É isso. E é muito importante. Bonito, né? E é um testemunho. É o seu Sim, testemunho de vida, né? E que mensagem que você deixaria para as mulheres que pensam em começar uma luta, em começar a fazer talvez até mesmo jiu-jitsu, mas ainda não tiveram essa coragem ou tem medo, insegurança? Bom, primeiro é começar. Eu acho que as mulheres precisam hoje ter esse cuidado com o corpo, com a mente, com a vida. Tá muito difícil ser mulher, então, mulherada, procurem uma arte marcial, jiu-jitsu, muay thai, e a partir disso, uma defesa pessoal, porque hoje não é mais um hobby, é uma necessidade. Isso cria autoestima, confiança, entendimento de várias coisas que a gente precisa ter para viver mesmo. Hoje, para você sobreviver, você precisa ter esse conhecimento básico de se defender, de enxergar ali uma situação de perigo. É muito triste o que está acontecendo, né, nessa geração, uma onda de feminicídio gigantesca, e é triste ver as mulheres morrendo, essa palavra mesmo, triste, morrendo por não ter conhecimento ali. Então, por favor, tenham hoje uma arte marcial aí no seu calendário, na sua rotina, para conseguir viver confortável hoje no cenário, e tranquila, e confiante. É isso aí. Obrigada pela sua presença aqui hoje, Obrigada. Gisele, pela sua participação. Passa pro pessoal de casa a sua rede social, seu Instagram, para todo mundo acompanhar lá as suas vitórias, porque vão vir muito mais aí pela Vai frente. vir muito mais. Em nome de Jesus. Meu Instagram é Gimenezes BJJ. É BJJ, que é Brasília Jiu-Jitsu. É isso. Tá aí no rodapézinho. No rodapé. Pode seguir ela lá e, olha, acompanhe a vida dela, acompanhe lá as vitórias dela, torçam bastante por ela, orem por ela, porque todos nós precisamos, né? Isso aí, todos nós. Você que acompanhou a gente aqui hoje, muito obrigada pela sua presença. Não esquece de dar um pulinho lá no nosso Instagram, Psicologia Propósito, e também lá no nosso canal do YouTube, no Psicologia e Propósito. E muito obrigada pela sua presença hoje. Compartilhe esse programa com outras mulheres que precisam aí entender um pouquinho mais sobre as artes marciais, sobre o jiu-jitsu, sobre empoderamento, para saber também se defender. E a gente se vê aqui de novo no próximo episódio do Psicologia e Propósito. Tchau, tchau e fica com Deus.